Ei, quarto ano, a gente agora vai estudar ciências, tá? Nossa matéria. A gente vai falar um pouquinho sobre fabricação de produtos. Vamos iniciar aí o capítulo 8, da página 204 até a 210, ok? Bom, logo no início aí do nosso capítulo, vocês vão observar aí que alguém está fazendo uma peça, né? É um artesanato aí, um vaso marajoara, tá sendo produzido aí. Gostaria que vocês observassem atentamente, porque esse vaso ele pode ser apenas um objeto decorativo, mas a gente também pode, né? A gente aprendeu que com as fontes históricas, alguns objetos aí, eles contam pra gente sobre os costumes de um povo. Então, para algumas pessoas pode ser só um vaso para enfeitar um ambiente e para eles não. Para quem está produzindo esse vaso aí, é uma peça, tá? Que vai contar um pouquinho sobre o artesanato daquele povo, tá? Então, olha só, a cerâmica marajoara era feita à mão por indígenas da ilha de Marajó, lá no Pará, antes mesmo da chegada dos europeus aqui no Brasil. Então, ela é considerada a arte cerâmica mais antiga do país e inclui diferentes objetos aí, né, feitos de barros e decorados com tintas naturais. Então, gostaria que vocês respondessem aí no caderno, até mesmo aqui no cantinho, né? Se vocês sabem o que é artesanato, o que vocês acham do processo de fabricação desse tipo de vaso, tá? E se você já viu uma peça parecida com essa, tá bom? Lá na página 206, a gente vai falar então sobre o processo de fabricação dos produtos. Então, logo no início, a gente vai ver dois carrinhos aí na imagem, tá? Imagem A e imagem B. E eu gostaria que vocês pensassem e refletissem se esses dois brinquedos são feitos do mesmo material. Então, só de observar, vocês vão ver que não. Que o primeiro vaso, ele é feito de madeira, tá? Basicamente, ele é todo construído de madeira. E já o da letra B, o carrinho, ele é todo construído aí por material plástico e metal. Então, são diferentes materiais utilizados na confecção dos carrinhos, tá? Identifique, então, a letra da imagem a qual se refere as informações a seguir. Então, eu quero que vocês coloquem os que são movidos, qual deles é movido manualmente, qual que é produzido por máquinas aí, qual que é movido a pilhas ou bateria e qual que é produzido de forma manual. Só colocar a letra, tá, gente? Bom, como vocês observaram, então, o processo de fabricação, ele envolve aí diferentes materiais, tá? E podem apresentar diferentes características. Então, esses processos eles podem variar e alguns produtos, né, como o carrinho da letra A, que ele é de madeira, ele pode ser produzido artesanalmente. E já outros são produzidos industrialmente, tá? Passa pelas indústrias e passa por um processo de transformações para chegar até nesse resultado aqui. Vocês sabem quais são as principais diferenças entre o processo de fabricação artesanal e o industrial? Então, é sobre esse assunto que a gente vai falar aqui agora, tá? Sobre a fabricação de produtos. Então, os produtos artesanais, né, como vocês viram aqui, eles movimentam aí bastante parte da nossa economia, tá? Principalmente de algumas regiões. Eles são fonte de rendas para muitos artesãos e eles expõem esses trabalhos em vitrines aí para vocês, né, poderem apreciar e comprar. Então, os produtos artesanais são uma importante forma de expressão cultural daquela região, porque as peças produzidas, elas têm influências dos costumes e das tradições daquele local, tá? Então, a gente tem aqui a maior feira de artesanato do Nordeste, ela aposta em faturar alto, tá? Com a FENARTE, que é uma feira que acontece em Olinda, tá? E ela reúne cerca de 5.000 expositores. Então, isso é muito bacana. Isso acontece lá em Olinda, no estado de Pernambuco, tá?
e são realizadas frequentes feiras de artesanato lá. Elas reúnem grandes artesãos de diferentes regiões do Brasil e do mundo, com produtos que incluem enfeite, vestuário, utensílios, os mais variados fins, entre tantos outros produtos. Então, o artesanato ele é uma importante forma de expressão cultural daquela região, tá? Então é bom a gente sempre valorizar o artesanato regional e as diferentes culturas, porque a gente está valorizando a mão de obra, né, manual dessas pessoas, tá? Olha só, na página 208 a gente vai falar um pouquinho aí como eles são produzidos, né? Alguns são produzidos aí manualmente. A grande maioria, tá? Dos produtos artesanais são produzidos manualmente, tá? Por um artesão. Então, eles incluem peças aí de diferentes tipos de matérias-primas, como areia, argila, partes de plantas e de animais. Então, olha só que interessante. A gente tem aí um artesão moldando uma peça em argila, que ela é muito utilizada na confecção de artesanatos. E a confecção de peças envolve a técnica de moldagem na qual o artesão manipula a argila com as mãos, igual vocês estão vendo aqui na imagem. A madeira também ela é utilizada por artesãos. Ela é esculpida, entalhada com ferramentas variadas aí, como formas ou facas, tá? E a gente tem também aí uma peça produzida com fibra de bambu. Olha que interessante. Então tem partes de plantas como semente, casca de árvores e de palhas, parte de animais como escamas de peixes e conchas, são as matérias-primas utilizadas por diversos artesãos. Essas técnicas aí como a colagem, o traçado e a costura pode ser utilizada aí para produzir essas peças a partir desses materiais, tá? Aqui na página 209, em Cidadania no Dia a Dia, a gente tem alguns resíduos aqui que são transformados em artesanatos. Aí fala muito da questão da reciclagem, tá? Para a gente reutilizar alguns produtos e produzir outros objetos. É bem interessante esse texto. Gostaria que vocês fizessem a leitura dele, tá? Que com materiais reutilizáveis, né? Que são aqueles que a gente pode, né, utilizar para produzir um outro produto aí. Então, é aquela matéria-prima que é utilizada para a fabricação de novos produtos. Então, vocês estão vendo aí uma calça jeans que virou uma bolsa, tá joia? E aqui na página 210, nós temos algumas atividades para vocês realizarem, tá? Tá falando aqui da questão do capim dourado. Acredito que todo mundo já viu algum objeto feito aí de capim dourado, tá bom? Ele é conhecido como ouro do Jalapão. Então, quero que vocês façam uma pesquisa aí na internet e procura saber para mim por que ele recebe esse título, tá? De ouro do Jalapão, tá bom? Então, a gente finaliza aqui a nossa matéria de ciências por hoje, tá bom?